Oi, meu Brasil! Estamos começando mais um episódio e, gente, esse episódio eu já vou falar pra vocês que é mais que especial. Vocês sempre escutam isso, mas esse episódio vai marcar seu coração com essa convidada que é uma doçura de pessoa. Então já cola aqui nesse episódio, já curte, já compartilha e vocês já vão conhecer a convidada de hoje. Cola nesse episódio que ele é mais do que sucesso. Amores, eu apresento a vocês uma doutora tão especial que eu já vou contar o porquê que eu escolhi ela como uma convidada tão especial, doutora Bruna Michels. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Estou muito feliz com a tua presença, com a tua participação. E, gente, a doutora Bruna, ela é um amor. E até o dia que eu a convidei, ela falou assim pra mim, Ana, por quê? Gente, eu quero fazer, antes de eu falar, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. O que você faz? Você faz com amor? Porque ela faz. Gente, é nítido, é nítido. Tudo que você faz com amor brilha. Doutora Bruna, oftalmo, já é oftalmo, doutora, quase? Quase, terminando. Tá terminando a residência, mas assim, atende, gente, com tanto amor, mas com tanto amor, que chega a encher o coração de ver. Gente, eu fiquei muito feliz de te conhecer, posso falar porque vi, e é por isso que ela tá aqui, pra dividir não só conhecimento, mas amor, que eu sei que é isso que tem em você. Ai, obrigada pelas palavras. Mas é de coração, feliz demais, demais mesmo por ter tua presença, por ter tua participação. E antes de começar esse episódio, eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal de casa, quem é a Bruna, a doutora Bruna, e por que doutora Bruna? Então tá certo. Então eu sou Bruna, médica e no último ano de especialização de oftalmologia e médica do pai da Ana, né, do seu Verno. E por isso que a gente se conheceu. Mas então eu tenho 25 anos. Ai, você é um bebê. Jovem. E então, eu me formei em medicina com 23, lá em Santa Catarina, que eu sou de Santa Catarina, de uma cidade bem pequenininha, chamada Sangão, que provavelmente ninguém conhece, mas é minha cidade de coração. E vim para Curitiba, depois de formada, para me especializar, então, ali no Hospital de Clínicas, né, que é onde eu conheci você e a sua família, né? Sim. E é isso. É muito legal de saber, e assim, mas eu quero saber, na verdade, por que você escolheu ser médica? Então, muita gente fala, quero medicina desde criança, né? Comigo não foi assim. Na verdade, brinco que a minha mãe, ela falava pra mim e pra minha irmã, vocês podem fazer qualquer profissão, menos medicina. Ah, que legal. Porque, E o que aconteceu? Eu e a minha irmã. Médicas. Eu acho que ela fez isso foi proposital. Psicologia reversa. Com certeza, isso é uma técnica, vou ter que trazer sua mãe aqui também. Então, mas quais os motivos que ela falava isso, né? Que, médico não vive. Médico só estuda, só trabalha. E ela queria uma vida mais tranquila pra mim e pra minha irmã, né? Daí, claro que deu errado. E quando eu e minha irmã, a gente estava terminando ali o ensino médio, a gente em dúvida no que a gente queria. Eu até comecei a fazer engenharia, na verdade. Eu fiz um semestre de engenharia, só que eu tinha tanta inveja de quem fazia medicina, sabe? Queria muito estar lá, sabe? Comecei a ver que eu queria estar lá. Eu até pensei em medicina já no ensino médio, mas eu ficava pensando, será que eu tô sendo influenciada? Será que é só porque é bonito? Só porque, sabe? Sim. E daí eu falei, eu não quero fazer a medicina porque algumas pessoas me falam pra fazer, por sei lá, N motivos, né? Eu vou tentar outra coisa, vou ver se eu gosto de engenharia. Fiquei um semestre só. Eu vi que eu queria, daí larguei. Estudei mais um semestre para daí poder entrar na medicina e daí vi que eu estava bem realizada daí na minha profissão. Depois que eu entrei na faculdade, nenhum segundo eu achei que que tinha feito a escolha errada, sabe? Que legal! É muito legal de ouvir, porque a maioria das pessoas, dos médicos que a gente conhece, eu desde criança eu sempre sonhei em ser. Né? E você foi descobrindo Foi no caminho, porque não tem nenhum médico na família, sabe?
Então, eu e minha irmã, a gente teve que ser a gente mesmo pensar, né? Não teve alguém pra acompanhar, sabe? Foi mais nós mesmos, assim. Que legal. E aí, no fim, eu e a irmã entramos juntas na faculdade. Ela em outra faculdade, né? Outro estado, aliás. Mas eu e elas começamos e terminamos juntas. Olha só. Então, E que área que ela escolheu? ela é dermato. Fazendo dermatologia. E por que você escolheu oftalmo? Então, também foi uma escolha racional, no sentido de que foi pensando aos poucos, sabe? Durante a faculdade, eu gostava muito de áreas que envolvessem tanto a clínica quanto a cirurgia. Sim. E na medicina, são poucas. Ou você é bastante cirúrgico, ou você é só clínica, né? E aí eu fiquei muito pensando em ginecologia obstetrícia ou oftalmo, que são duas áreas que resolvem muitos problemas, então você é mais resolutiva. E você lida tanto com clínica, exame, cirurgia, né? Mas, então, eu comecei a pensar na oftalmologia, porque o olho é lindo, né? E acompanhei, fiz estágio, vi que era muito gratificante também tratar a visão, restaurar. E os pacientes... eu vi que eu gostava, sabe? Que você lida na oftalmologia desde criança, pequena, bebês até idosos. Homem, mulher, não tem uma preferência, sabe? Sim. Então, eu vi que era uma área muito ampla e que era um mundo à parte também. Então, na faculdade, a gente vê muito pouco de oftalmologia. E é por isso que, às vezes, você vai numa UPA, numa clínico geral, e não conseguem te dar todas as respostas que, às vezes, a gente tem sobre a oftalmologia, né? É uma área mais restrita. E eu gostava disso também, sabe? De eu me sentir segura de eu estudar nessa área e eu ver que eu vou saber o que eu vou estar fazendo, sabe? Sim. Então, foi uma... E eu decidi também no último semestre da faculdade. Tudo assim, de última hora. Foi muito racional, muito pensado, sabe? Mas foi bem de última hora, assim, que eu pensei também. Que legal. Gente, conversando com a doutora Bruna, né, sobre várias coisas que a gente pode falar aqui no episódio, poderia falar, ela trouxe, assim, várias curiosidades que no decorrer a gente vai falando aqui no decorrer do episódio, a gente vai falar sobre tudo que você colocou ali. E uma delas é vários procedimentos que são feitos pelo SUS e que a maioria das pessoas não sabe. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu trabalho ali no Hospital de Clínicas, né? Sim. Que é um hospital que tem todas as especialidades dentro da oftalmologia. Sim. Porque outra coisa é isso, a gente acha que o oftalmologista é todos no mesmo padrão, mas tem muitas subespecialidades, né? E até que você foi me perguntando o que as pessoas não sabem de cirurgias na oftalmologia pelo SUS, que eu acho que é bem interessante, é a questão do estrabismo. Então, tanto crianças pequenas, quanto às vezes adultos que têm o estrabismo desde a infância e que muitas vezes, infelizmente, sofreram bullying ou têm bastante problema de autoestima por conta disso. O SUS cobre esse tipo de cirurgia. Lá no hospital a gente faz. Toda semana tem a cirurgia do estrabismo e a gente vê, assim, as pessoas... Quando a gente vai avisar que a gente faz a cirurgia, eles brilham os olhos, sabe? E os resultados são muito legais, assim. Então, é uma área da oftalmologia que é bem bonita. Eu imagino, eu não sabia, até quando você falou, eu falei, meu Deus, eu não sabia que existia a correção do estrabismo através da cirurgia e também não muito menos que o SUS fazia, era possível fazer. E adultos, gente, se você conhece, gente, pessoas que precisam saber disso, porque às vezes a pessoa ela pode até falar que é algo que ela não se incomoda, um adulto que ele já acostumou, mas às vezes lá no interior pode ser algo que incomode. Compartilha esse episódio, porque aqui vai ter mais informações ainda sobre essa área e que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. E quando você faz uma cirurgia como essa, você devolve muito mais, né? Com certeza. Agora eu entendo também o porquê da tua escolha, o quão é gratificante a pessoa enxergar, a pessoa, né, eu não sei como é a visão do estrábico, se tem, por exemplo, a miopia junto, algo nesse sentido, mas falando somente do estético, já é devolvido muito à pessoa. Isso, então, isso é uma questão importante, a questão da visão, né? Às vezes, quando é criança, por exemplo, só fazendo a cirurgia já ajuda a desenvolver mais a visão desse olho. Sim. E no adulto tem dois tipos. Tem aquele paciente que desenvolveu a visão desse olho e que a cirurgia vai ser estética e também ajudar a melhorar
como usar melhor esse olho, digamos assim. Mas tem pessoas que pelo estrabismo, ou por N motivos, não enxergam bem desse olho. Mas mesmo assim, mesmo que a cirurgia não vá devolver a visão, que a cirurgia do estrabismo não devolve a visão, ela melhora esteticamente, né? Nem todas as pessoas com estrabismo podem ser operadas, mas não é porque às vezes não enxerga desse olho que a gente deixa de operar. Porque a primeira coisa quando você olha para uma pessoa é os olhos, né? Sim. Então a gente não pode tirar isso da pessoa se ela se incomoda, né? Então a gente tem que dar a opção. Se a gente pode fazer a cirurgia, a pessoa quer, então a gente tá juntando o útil ao agradável, né? Mas a pessoa que ela é estrábica, né? Bebezinhos que eu acho que já nascem assim, quando ela não enxerga, porque muitas vezes essa região ela não foi trabalhada, ela, em virtude a posição dos olhos, por isso que acaba não enxergando no futuro? Tem 2 motivos. Tem isso de o estrabismo levar a baixa de visão, pela pessoa não fez tampão, não estimulou, não corrigiu. Então o estrabismo pode levar a baixa de visão, mas também uma baixa de visão por outro motivo, por exemplo, a pessoa teve uma doença nos olhos, pode levar ao estrabismo, secundar a baixa de visão. Que o cérebro entende, eu não tô usando tanto esse olho, ele começa a não dar tanta atenção, digamos assim, o olho começa a ir um pouquinho pra fora, por exemplo. Então tem esses 2 jeitos e aí só examinando pra poder falar melhor, né? Sim. Nossa, mas é uma coisa, eu nunca tinha nem parado pra pensar sobre isso. E que incrível fazer essa cirurgia. Nossa, deve ser muito gratificante quando uma pessoa que muitas vezes sofreu muito tempo com uma autoestima baixa em virtude a isso e você olhar quando ela se olha e vê a alegria que deve trazer, assim, pra quem... Não, isso com certeza. E entrando nessa questão de crianças com estrabismo, né? Você levantou a questão de a gente fazer a consulta precoce da criança também. Porque muito estrabismo corrige só com óculos. Outra coisa que eu também não sabia antes de entrar na residência. Então, existem estrabismos, grandes estrabismos, em que você coloca o óculos e o olho alinha. Sério? E aí você não vai operar, porque enquanto o óculos corrige, muito melhor do que fazer uma cirurgia, né? Então nossa, é mais gratificante ainda quando você vê a criança com estrabismo muito importante, você faz o óculos correto, ela volta no retorno com o olho alinhado. Então, quando ela tira o óculos, o olho volta a ficar com estrabismo, mas de óculos ali alinha. Então, com o tempo, vai passando, a criança vai crescendo, ela vai usando óculos, o estrabismo pode até sumir sozinho, enquanto você tá corrigindo a refração dela, né, usando o óculos correto. Mas o que acontece que durante o uso do óculos não tem o estrabismo e quando tira volta? O que acontece ali? Então, a gente tem uma musculatura dentro do olho que ela tem que fazer uma força para enxergar para perto, por exemplo. Então, digamos que a criança tenha 7 graus de hipermetropia, que é o grau, principalmente tanto para perto quanto para longe, né? Quando ela quer enxergar, ela tem que fazer uma força muito grande dessa musculatura, que ela tem muito grau. Quando ela faz a força para enxergar para perto, o olho vai para dentro também. E ele vai para dentro demais, sabe? Entendi. Então, esse excesso de movimento, excesso de convergência que a gente fala, faz o olho ficar sempre em convergência, que é o olhinho virado para dentro. Quando a gente coloca um óculos, a gente corrige, a gente alivia essa musculatura dela, que agora ela não precisa fazer mais força para enxergar. A gente tá dando a visão para ela. Essa musculatura relaxa e ela não precisa fazer força, ela fica na visão certa, alinhado. Então, é muito, muito, muito legal. Não, e isso daí vai trazer quantos resultados na escola, porque às vezes não é dificuldade que a criança tem na escola. Nós já trouxemos convidados aqui que falaram exatamente isso. Muitas vezes a pessoa tá lá batalhando, achando que a criança tem dificuldade. Ela não tem dificuldade, ela só não enxerga. E é bem comum isso. Às vezes, você estava falando aqui antes, que às vezes a gente descobre quando a pessoa vai tirar a carteira de motorista aos 18 anos. Meu irmão. Que ela não enxergava a visão meu inteira. Irmão, nós fomos descobrir que ele nunca enxergou quando ele foi fazer habilitação. Como assim não enxerga? Exato. E não era pouco não, gente. Era muito. É bem comum. Muito. Porque daí, pra mim, não fazia sentido quando nós descobrimos que ele não enxergava. E daí, uma médica veio e falou assim pra mim, não, mas quem não enxerga não sabe que não enxerga. Exato, ela nunca enxergou bem, nunca enxergou bem. E foi diferente de quem está perdendo a visão. Perfeito. E aí, vem um alerta para os pais levarem os filhos desde pequeno no oftalmologista. Qual que é a idade ideal que todo pai deve levar o filho? Então, antes de sair do hospital na maternidade, já é feito o teste do olhinho. Então, esse em todo o Brasil é feito. E depois, entre 6 meses e 1 ano, tem que passar por uma consulta.
Enquanto, por exemplo, o seu irmão, talvez com 18 anos que descobriu, mas certo era um grau mais baixo, ele usou óculos e ficou tudo bem. Só que quando o grau é alto e só descobre depois dos 13, 14 anos, às vezes o olho não aprendeu a enxergar. Que a gente chama de ambliopia e que é o que chamam de olho cansado. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. O que acontece? Às vezes a criança tem 7 graus, por exemplo, e ela não sabe, né? Quando a gente vai descobrir, quando ela consegue falar, notar, comparar com os colegas que não tá enxergando, às vezes já tem às vezes 10 anos, né? Como esses olhos, ou um olho só, os 2 olhos, nunca foram estimulados, o cérebro nunca aprendeu a enxergar com esse olho. E daí, mesmo que você coloque o óculos quando a criança tem 10 anos, às vezes ela não enxerga mais. E não existe cirurgia daí para reverter. Porque é a questão de neuroplasticidade. A gente tem que aprender a enxergar. Nos primeiros 7 anos de vida é o mais importante. Então, depois disso, a gente não consegue voltar atrás. Então, por isso mesmo, o lembrete que você deu agora da questão de levar as crianças, mesmo sem ter sintoma nenhum, para o oftalmologista é essencial e pode mudar o prognóstico da vida toda. Com certeza, gente, enxergar é importante. Às vezes, não paramos para analisar o quão importante é a visão, porque temos a visão. Mas fecha os seus olhos aí. Um olho, eu falo que um olho, se você tapar um olho ali e tentar andar 30 minutos só com o olho, até dor de cabeça dá. Então, por quê? Quem tem as duas visões, né? Ok, mas faça isso para você entender a importância da visão, o quanto precisamos cuidar. E tem as doenças silenciosas também, né, doutora? Só que, por exemplo, consegue diagnosticar isso numa criança? Porque quando nós vamos fazer o teste, a gente fala o que vê. E quando é num bebê, numa criança pequena, como que funciona? Então, na criança, a gente tem que dilatar a pupila. E a gente tem um aparelho que chama retinoscópio. E a gente coloca uma luz dentro do olho e a gente consegue ver o grau da criança. A gente vai passando o grau e a luz, vai colocando o grau até essa luz mudar de direção, digamos assim. Então, todo oftalmologista tem que saber fazer isso, mas também tem dentro da oftalmologia o oftalmopediatra, que é quem faz a cirurgia de estrabismo e é um especialista nisso, né? Então, toda criança que não fala, ou então pacientes especiais, ou então pacientes idosos com uma déficit cognitivo importante, a gente atende muito autistas que precisam de óculos, né? O próprio síndrome de Down é muito comum precisar de óculos. Todos esses pacientes que às vezes não conseguem se comunicar, a gente consegue fazer o óculos também, fazendo com esse aparelho chamado retinoscópio. Sim. E quando se descobre cedo, a gente consegue tratar e fica muito melhor. Muitas vezes reverter, né, todo um quadro que poderia gerar aí uma história de dificuldade ou até mesmo de perca de visão, consegue reverter isso se for precoce. Exato. Sensacional. 6 meses a 1 ano tem que ser a primeira consulta. A primeira consulta. Que Exato. incrível. Então, pais, já fica esse alerta para vocês. Na verdade, sabe o que eu acredito, doutora? Que tem que a gente tem que respeitar uma listinha de médicos que a gente tem que... Então, levar o filho no pediatra, todo mundo leva. Quando é pequeno, depois já não leva mais, mas tem que levar no pediatra, no oftalmo e no dermatologista. Mulheres, ginecologista, oftalmo e dermo. E masto, depois de um tempo. Homens, urologista, dermatologista, homens, faz favor, não é só sobre as rugas e as espinhas, mas tem que ter. Só que hoje em dia as pessoas não se cuidam. Primeiro tem que esperar não enxergar ou ter dor de cabeça, porque tem os sintomas, né? Geralmente as pessoas elas têm esses sintomas quando ela não tá enxergando, mas quando a pessoa não reconhece que ela não tá enxergando, ela até reconhece, mas tá fugindo, o organismo sinaliza, né? Dor de cabeça. Quais são os outros sintomas que tem quando a pessoa não tá enxergando bem? Criança é muito a dor de cabeça, tá? Tem essa questão de às vezes aproximar muito o objeto, mas às vezes a criança faz isso mesmo sem ter problema de visão, mas a se prestar atenção, né? Ter que sentar na primeira cadeira na escola para enxergar o quadro. Já no adulto, porque a gente sabe que depois dos 40 e poucos, 50 anos, todo mundo precisa de óculos pra perto. Já tô assim, gente, assim. Exato. Então o braço vai ficando curto, né? Ai. E daí nesse momento que a gente vai ter que esticar mais o braço pra ler, aí começa muito lacrimejamento, sim, o olho fica vermelho, o que as pessoas falam, não, eu até enxergo. Eu começo a ler, eu tô enxergando. No meio da página, daí não enxergo mais. Ou então eu consigo enxergar, aí quando eu vou olhar pra longe,
parece que daí embaça tudo. Porque você ficou forçando muito pra enxergar pra perto, né? Chega a lacrimejar. E aí você consegue um tempo, né? Na metade da página que você tá lendo, já tá cansado demais o olho. Então esse é um sinal também de que às vezes precisa de um óculos pra perto. Ou usar aquele multifocal que a gente fala, né? Que é o grau pra longe e pra perto. Tudo numa lente só. Exato. E tem pessoas que têm quadro de enjoo? Não é tão comum. Uma vez eu ouvi algo parecido que uma vez eu ouvi algo assim, e era isso que eu fiquei intrigada se tinha conexão, e falaram que tinha conexão com os olhos. Não é uma queixa tão frequente a questão do enjoo, não. Mas a questão de dor de cabeça, ardência e a própria visão embaçada, que eles falam mesmo, né? Sim. E a importância, né? Gente, cuide dos seus olhos, não espere vir o problema, porque você vai falar assim, mas eu enxergo bem. Mas tem doenças silenciosas, né? Tem também. E com que frequência devemos ir e que tipos de doença pode nos atingir quando a gente não tem esse acompanhamento? Então, uma vez por ano é o indicado para ir no oftalmologista. Viu, gente? Eu não tô tão errada assim, viu? Como tem que ir? Olha aí. Uma vez por ano, principalmente, por exemplo, se você tem diabetes. Então, quem tem diabetes, não adianta só fazer a consulta. Tem que fazer o exame que chama mapeamento de retina, que dilata a pupila, e daí o médico oftalmologista vê toda a retina, se tem algum sangramento, alguma hemorragia, alguma coisa a mais. Porque a doença da diabetes no olho, que se chama retinopatia diabética, ela é muito silenciosa. Assim como a diabetes em si, ela já é silenciosa, né? Então, por isso que ela é diagnosticada tão tarde. E assim que você tem um diagnóstico de diabetes, você já tem que marcar o oftalmologista. Você não precisa ficar esperando aparecer algum sintoma. Porque se apareceu algum sintoma nos olhos, é porque já está avançado, né? Então a gente tem que procurar as lesões em pacientes que estão sem sintomas. Então quando a gente vê que tem poucas lesões, a gente apenas orienta a tratar a diabetes. Sim. No momento em que a gente vê que está com muito machucado, o que acontece se a gente não tratar? A retina descola. Porque a gente tem uma inflamação ali no olho, então falta oxigênio no olho. Porque todos os vasos, a diabetes machuca os vasos do corpo todo. Por isso que machuca o rim, por isso que machuca o pé, causa aquele pé diabético. E o olho tá longe disso, né? A retina tem muitos vasos ali. E ela começa a ficar com falta de oxigenação. Enquanto a gente vê que tá no início, a gente consegue só tratar diabetes. Se aumentou um pouco, a gente faz laser no olho. Se tá inflamado, a gente faz injeção dentro do olho com medicamento. A gente vai tratando assim. Se a pessoa faltou toda essa área, deixou chegar numa parte muito avançada, a retina descola. E aí é cirurgia para descolamento de retina. E às vezes leva até a cegueira irreversível. Nossa. E você falou assim de casos que impactam a gente, né? Tem tanto diabetes que começa com 50 anos, né, até o diagnóstico, 60, até desenvolver demora alguns anos. Só que é muito frustrante quando é o diabetes tipo 1, por exemplo, que é uma criança. Então, se ela começou com 6 anos, com 26 anos, ela já tem 20 anos de doença. E a gente já viu 26 anos com esse diabetes muito avançado nos olhos. Daí é muito, muito frustrante, sabe? A gente às vezes se sente impotente, assim, de quando tá muito avançado, né? Nunca tinha parado pra pensar, né, dessa maneira que você colocou. É a questão do diabetes tipo 1. Sim. Nossa, que forte isso. Sim. E mais um motivo, porque a diabetes também é silenciosa. Se as pessoas às vezes não têm o hábito de estar acompanhando, fazendo exames, quando descobre, muitas vezes já tá num estágio que vai trazer danos, né? É verdade. E a cataratas? Então, a catarata, ela é muito comum, né? Com a idade tende a aparecer. É diferente, por exemplo, do glaucoma e da própria diabetes. Quando você tá com a catarata, você opera, a visão volta, né? Então, ela, na verdade, ela é muito gratificante, operar a catarata, né? A gente vê os pacientes com a visão baixa, elas perdem autonomia, não conseguem mais tirar a carteira. E aí, quando você opera, a visão fica muito boa, né? Então, é muito mais gratificante do que, por exemplo, uma pessoa que tá com a retinopatia diabética, que a gente às vezes tá chovendo no molhado, né? Porque a gente tá tratando, tá fazendo injeção, tá fazendo laser, e a pessoa não consegue controlar a diabetes, então nem sempre a gente consegue ser tão resolutivo, né? Sim. Mas a catarata, então, a gente tem uma lente dentro do olho. Todo mundo tem essa lente, que ela tem como se tivesse 20 graus de óculos lá dentro. E ela fica mais opaca. E é isso que é a catarata. Por isso que não dá pra ver de fora, porque ela tá lá dentro.
E aí, o que a gente faz na cirurgia? Independente se a catarata é muito grande ou se é um começo de catarata, a gente tira toda essa lente, a gente aspira, né? Tira pra fora e coloca uma lente no lugar. E daí, essa lente que a gente coloca dentro do olho, a gente tenta sempre corrigir o grau do óculos também. Então, se a pessoa tem 3 graus de óculos, né? A gente tenta colocar a lente nova dentro do olho que corrige esse grau, né? E daí é gratificante também, porque além da pessoa voltar a enxergar, ela ainda volta a enxergar sem óculos na medida do possível, né? Sim, ou com uma lente... Uma lente menor. Pra perto, geralmente precisa, assim, dependendo do tipo de lente, né? Mas pra longe, a gente sempre tenta deixar sem o óculos, né? Mas a catarata também afeta crianças? Então, a gente tem a catarata congênita também. Que daí a gente tem que operar com o primeiro mês de vida. Ah, então a criança já nasce? Pode já nascer com a catarata. Mas isso é identificado no teste do olhinho? Também, teste do olhinho. Por isso que toda criança tem que sair do hospital tendo feito o teste do olhinho. E às vezes tem catarata congênita nos 2 olhos, por exemplo. Tem relação um pouco com síndrome de Down também, ter essa catarata congênita, mas não necessariamente. Sim. E daí volta aquele assunto que a gente estava falando da ambliopia. Se a gente deixa a criança crescer com essa catarata, ela vai chegar até conseguir falar, né? Sim. Ela vai nunca ter desenvolvido a visão desse olhinho. E aí, mesmo que você opere depois, a cirurgia seja um sucesso, ela tende a não enxergar tão bem. Porque ela não aprendeu a enxergar quando era criança, bebezinho. Mas tem risco de desenvolver a catarata na infância? Não nascer com ela, mas desenvolver uma catarata na infância? Tem também, mas é mais baixo, assim, é um risco menor. Ou, às vezes tem, por exemplo, se você bater o olho, pode desenvolver catarata também. Ai, então, e que criança que não se bate? Mas bater um olho mais forte, assim, né? Não, mas tem a catarata traumática também. Então, por isso que se bater o olho, tem que ser examinado, né? Aparece a catarata, sim. Sim, mas é um alerta, né? É um alerta pra sempre estar dando atenção, porque acha que tá tudo bem, não tem sinal e importante levar, importante Exatamente. cuidar. Nossa. E é interessante que nem, por exemplo, o caso do meu irmão, eu lembro que a minha mãe levou ele quando era pequeno. Mas já faz tantos anos, gente, que eu já não lembro mais. Mas eu lembro que foi, mas não vou lembrar. Mas eu acho que não tinha nada, porque senão ele teria o uso do óculos. Sim. E teria acompanhado. Mas nós descobrimos que o meu irmão era quase cegueta com 18 anos. Nossa, quando a gente foi tirar a carteira. Tirar a carteira, fomos descobrir que eu não enxergava. É bem assim. Foi. E o glaucoma? O glaucoma é um pouco mais sério. Também. Mais sério que a catarata, por exemplo. Tá. Como você falou da doença silenciosa, né? É uma outra doença silenciosa, não dá sintoma. Algumas pessoas relatam dor nos olhos, né? Mas não necessariamente precisa da dor nos olhos para ter o glaucoma. Que é até o que a gente acompanha do seu Verno, né? Essa questão. O que é o glaucoma? Ele é uma neuropatia óptica. Significa que a gente tem um nervo lá no fundo do olho, um nervo, junto com a retina, que é responsável por ver a nossa visão, né? A gente vê as imagens, uma luz entra nos olhos e ele, junto com a retina, transforma em imagem, transforma em energia para a cabeça, para o nosso cérebro entender o que a gente está enxergando. E a gente não tem uma cirurgia que faça voltar nervo. Então, o nervo, quando ele morre, quando ele é machucado, a gente não consegue trazer de volta. Criar novos nervos, né? E o glaucoma é quando esse nervo ele tá machucado. E um fator de risco muito importante é a pressão alta dentro do olho. Então, é por isso que a gente tem que medir a pressão dos olhos, assim como mede a do corpo, né? Se a pressão estiver alta, é um indício que talvez esteja machucando o nervo óptico. Mas a pressão do olho, ela não tem nada a ver com a pressão arterial? Nada a ver. Não tem nenhuma relação. O que tem relação é, por exemplo, ter casos na família de glaucoma, pode ser um fator de risco, mas os pacientes muito perguntam, mas o que eu posso fazer para melhorar o meu glaucoma? O que eu posso ajudar? Não tem algo específico para fazer. Ainda não, mas a ciência está cada dia mais avançada, vai ter, com certeza. Da pessoa, o que tem o tratamento é os colírios, né? Colírios para baixar a pressão, mas algo, a minha alimentação, foi isso, foi aquilo, não. Não tem como saber. A gente não consegue a pessoa, ela fazer algo, né? Então, é só fazer o acompanhamento e o tratamento mesmo. E daí, essa pressão alta, ela machuca esse nervo. E o que faz? Começa a perder o campo de visão. Então, começa a tirar a visão periférica de um lado, do outro, e vai deixando a visão tubular. Então, por exemplo, a pessoa já não enxerga aqui,
Aí depois ela já não enxerga. Vai diminuindo. Aqui. Exato. E é por isso que demora muito pra gente perceber. Porque, por exemplo, se você fizer o teste da carteira de motorista, que você só olha pra frente, você vê as letrinhas, você consegue. Mesmo já tendo perdido muito campo de visão. Olha só. Porque não é feito o teste de campo de visão para tirar a carteira, por exemplo, né? Então, quando a pessoa às vezes se dá conta, ela se nota porque, nossa, eu tô esbarrando nas coisas, mas a minha visão é boa, eu tô enxergando. Eu tô esbarrando, eu tô me batendo, porque já tá com o campo visual periférico, campo visual tubular, que só vê o centro da visão. Eu até ia perguntar, porque quando faz o exame do glaucoma, ele fica uma região assim, como se fosse do fundo dos olhos escura. Isso. E que é isso que é a lesão do nervo. Aquele exame que você vê, que é uma parte escurecida, Isso. né? Isso é o exame do campo visual. Que é quando o paciente aperta um botãozinho pra ver as luzinhas e a gente começa a testar. Começa a colocar uma luzinha lá no canto, outra lá no cantinho, e ver se a pessoa tá enxergando. Então, aquele escuro que você vê, que aquela parte a pessoa não enxergou a luz. Não é exatamente a imagem do fundo do olho. Eu imaginava que era o fundo do olho. Não, não é. Aquela é o exame que a gente faz pra identificar a lesão do campo de visão da pessoa. Então, aquilo ali, ele tá mostrando aonde é que a pessoa não tá enxergando. Exato. Onde a pessoa não está enxergando. Caraca. No fundo de olho é algo mais sutil, é bem no nervo, ele muda a coloração, não tem essa parte escurecida no caso. Sim. E aí a gente vê a pressão do olho também, né? Sim. E hoje tem muita tecnologia quando se fala, né, sobre visão, olhos, a gente vê lentes, né, os óculos diminuíram as lentes, que antigamente, por exemplo, eu lembro de pessoas com lentes, não que ainda não tenha, mas tem as lentes que elas eram mais grossas hoje, ou tinha que usar os dois óculos, aí tem o bifocal, multifocal. O que mais tem de tecnologia, assim, que hoje é comum que você usa, mas que muitas pessoas não conhecem? Falando em óculos, eu gosto muito agora que foi inventado, que é um óculos para criança, para parar a progressão da miopia. Então, que anos atrás não se falava disso. Você já ouviu falar disso? Então, é uma tecnologia nova. E é por isso, de novo, a questão da importância de ver cedo. Então, antes, você vê que o seu filho tem miopia com 5 anos de idade. Você não tinha que fazer, né? Você, claro, você ia ficar no oftalmologista, fazer o óculos. Hoje, a gente vê que tem várias coisas que os pais podem fazer para ajudar. Luz solar. A própria luz solar, criança brincar na rua, diminui a progressão da miopia. Ou, se não dá para ficar na rua, ficar num cômodo em que entra a luz solar, não só a luz artificial. E que você falou de tecnologia, a gente tem óculos que eles fazem um estímulo diferente. Ele é feito para crianças que estão progredindo a miopia. Ele faz um estímulo diferente na retina. E estudos multicêntricos, muito bem estudados, notam que a progressão da miopia é muito menor quando se usa esse tipo de óculos. Que incrível! E também tem colírio. Um colírio que dilata um pouquinho a pupila e ele tem um efeito de diminuir mais a progressão da miopia também. Mas esse óculos, ele pode ser usado para todas as crianças ou são casos específicos? Casos específicos. Então, tem que ser crianças, não quero falar errado, mas eu acho que até os 12 anos que tem estudo, depois eu vou ficar te devendo esse valor exato. São crianças que a gente tem confirmada a progressão da miopia. Então, você faz um exame, ele tem miopia. Em 6 meses, você faz outro exame, a miopia aumentou. Então, você tem critério de usar o óculos, né? Não é só ter miopia. Que incrível para a doença não estar avançando. Não estar avançando. Por quê? A gente tem tanto a miopia quanto a hipermetropia, né? A miopia é o negativo e a hipermetropia é o positivo na receitinha do óculos. Sim. A miopia, ela tem relação com o crescimento do olho. Então, se você tem 6 anos e você já tem miopia, você vai crescer. Você vai passar na puberdade, o seu olho vai crescer mais. Essa miopia tende a aumentar. E você tende a ter uma miopia mais alta ainda quando você for adulto. Já a hipermetropia é diferente. Quando o olho vai crescendo, ela tende a diminuir. Claro que cada caso é um caso, né? Mas a tendência... Então, a gente fica muito mais preocupado quando vê uma criança míope do que quando vê uma criança hipermétrope. E é por isso que o tratamento para miopia é ainda mais importante. Nossa, com certeza. Com certeza, e cuidar, né, dos olhos, a gente consegue ver o reflexo no futuro, né? Não é só sobre o agora, é muito além. Sempre tudo é muito além, né, gente? Ai, gente, por favor, leve. E assim, não vem falar pra mim, ai, mas não dá. Dá, doutora, que linda, maravilhosa.
é uma médica que atende no SUS. E muitas vezes as pessoas falam mal do SUS, que demora, que não sei o que, mas quando ela me contou a quantidade de cirurgia que são feitas ali, que faz pelo SUS, como por exemplo a do estrabismo que você comentou, que eu nem sabia que existia, quanto mais que é feito pelo SUS. Quanto tempo demora hoje uma fila de espera, mais ou menos, das pessoas que recebem encaminhamento para ir pro HC, para qualquer tratamento do olho? Não sei se tem uma regra assim que, por exemplo, miopia é mais curto do que cirurgia. Eu acredito que seja um pouco diferente. Ah, sim, a gente faz o primeiro atendimento, daí para chegar até o HC, cada posto tem a sua própria fila, né? Para cirurgia de catarata é um pouco mais demorado, porque também a gente não vê como uma urgência, no sentido de que se você demorar um pouco para operar, você não vai perder a visão, né? Sim. A cirurgia tem a mesma taxa, assim, de eficiência se você fizer agora ou daqui a alguns meses. Mas, por exemplo, se você chega com um glaucoma avançado, pressão alta, a gente vai dar um jeito de fazer a cirurgia sim que precisar, né? A catarata demora em torno de 1 ano, porque a nossa fila é um pouco maior. O estrabismo, 6 meses, até 1 ano para sair a cirurgia. Mas tudo que é urgência, por exemplo, um bebê que a gente diagnosticou, que foi diagnosticado em qualquer lugar do Paraná, às vezes mandam pra gente, né? Com o glaucoma congênito, ou catarata congênita, que são urgências, a gente vai dar um jeito de fazer na outra semana, né? Sim. Então, a gente tem que priorizar os casos de urgência, o descolamento de retina, que são casos de urgência, né? Então, a gente encaixa antes e a cirurgia é feita também, conforme pelo pronto atendimento, né? Sim. Então, olha, gente, e tem, né, a consulta do médico oftalmologista normal tem também pelo posto de saúde. Para ser encaminhado pelo posto de saúde. Sim. Então, olha só. Para você que muitas vezes não tem condição de estar indo, pagando uma consulta, vai no posto de saúde, né? Procura um clínico geral, eles vão fazer um encaminhamento, se for necessário, vai para HC. Aqui no Paraná, eu sou uma admiradora de todo o sistema de saúde do Paraná. Nossa! Eu fico até encantada, assim, porque conheci a doutora Bruna e conheço tantos outros médicos que a gente vê que cuidam e fazem tudo com tanto amor, gente, e isso é incontestável. Então, assim, eu consigo ver, acompanhei meu pai com outros tratamentos de saúde, foram todos pelo SUS e tudo muito rápido, o atendimento, assim, nota 10. Então, eu sou uma defensora porque eu pude acompanhar, eu vi. E quando eu posso falar para vocês que aqui no Paraná, a saúde, ela tem excelência de A a Z. E eu encho a boca pra falar. Tá certo, bom. De A a Z em todas as áreas. Então vai, procure. Se às vezes naquele posto é demorado, converse. E muitas vezes quando as pessoas reclamam que é demorado, eu fico brava. Sabe por que eu fico brava? Porque tem consulta particular hoje que você tem 6 meses de espera, 8 meses de espera, verdade. 1 ano de espera, pagando muito caro. Não tô nem falando do plano, eu tô falando da consulta particular. Então, hoje em dia, essa demanda, ela tá em todo lugar. Então, quando você fala que uma cirurgia de catarata demora 1 ano, como você comentou, que não vai trazer danos pra pessoa essa espera, não é algo demorado. É lógico que na catarata, se for fazer particular, consegue com o oftalmologista mais rápido, mas quando se fala de prioridades, vocês atendem com prioridades. Então, assim, gente, o sistema de saúde do Paraná, ele é muito humano, ele é muito pensado e ele funciona. Se você não acredita, vai no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, vai no Erasto Together, você vê um monte de hospitais que atende gente de vários lugares e todos saem com atendimento, com casos resolvidos, são bem atendidos. É lógico, tem a espera? Tem, mas isso faz parte em qualquer lugar. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, sabe? Sim. Fico muito orgulhosa porque eu já acompanhei não só o meu pai, mas várias pessoas e várias situações e eu sei que funciona. E é tão incrível ver todo o movimento que é feito para uma pessoa ser atendida. Então, por exemplo, para uma pessoa chegar ali no HC, ela passou por um posto que organizou uma van ou um ônibus para trazer a pessoa para cá, porque aqui nesse hospital ele vai ter o recurso para atender ela naquele caso necessário. Então tem uma movimentação por trás muito grande, onde envolve o estado, envolve o município. Então quando eu olho e vejo assim as pessoas de outros lugares vindo e você vê casos resolvidos, é tão incrível ver que tipo,
Tudo isso que é feito em virtude ao ser humano e a cobrança que tem ao bom atendimento. E sim, gente, o atendimento é bom, é um atendimento... Não é à toa que a doutora tá aqui. Então, e se muitas vezes no teu caminho você encontrou um médico que muitas vezes não foi tão legal como você gostaria, ou não resolveu o teu problema, vai em outro. Vai em outro, você vai ver. Eu sempre falo, isso é em todos os lugares, gente. Nós falamos sobre seres humanos. Então, não importa qual seja o lugar. Todos nós erramos. Vai ter um dia que a doutora não vai estar legal, que eu não vai estar legal, que o doutor João não vai estar legal, e assim vai ser. Procura outro, mas vai resolver teu problema. Não fica, muitas vezes, com um diagnóstico que você não aceitou, que você acha que não é, ou que você acha que não foi bem atendido. Procura outro. Mas dê atenção a você. E sim, o sistema de saúde do Paraná funciona. E eu fico muito orgulhosa de falar. Tá certo, concordo. E eu acredito assim como deva ser, como deve ser, como é com vocês lá, essa questão de toda a organização. Você chega ali, é tudo organizado, cada médico no seu departamento, quem é do exame no exame, um que cuida disso, outro que cuida daquilo. Então, eu tento imaginar como não é... Tipo, a central de tudo isso, né? Pra coordenar tudo isso. Pra que a pessoa saia com um bom resultado. É verdade. A gente, até como a gente é residente, a gente vai passando por todos os ambulatórios, né? Então, tem um ambulatório de retina, então tem o retinólogo. E os residentes vão passando. Um mês eu fico na retina, outro mês eu fico no glaucoma, outro mês eu fico na pediatria, estrabismo, oculoplástica. Então, a gente tira tumores também. Essa parte de pálpebras, tumores intraoculares. Então, a gente vai pegando experiência de todos os nossos chefes, né? E daí, como outros pacientes, por exemplo, o seu Verno, que estão comigo já há 2 anos e pouco, sim, né? Que a gente vai acompanhando semestralmente. E a gente vai se apegando, né? Nos pacientes, a gente vai vendo... Sim. A gente quer saber como foi a finalidade, como foi a cirurgia. Então, é bem bacana. A equipe lá, eu gosto, sim, bastante. Meus colegas também. Gente, e é tão incrível porque quando se fala de amor, né, então as pessoas marcam. Então, muitas vezes você pode achar que você vai no consultório e você é só mais um. Então, dependendo de quem é a pessoa que está ali, você não é só mais um. Por exemplo, a doutora Bruna deve atender centenas de pessoas mensalmente, mas pro meu pai, quando ele vai, ele fala, será que é a doutora Bruna hoje? E ele chega, ai, cadê a doutora Bruna? Pai, hoje não é com a doutora Bruna, hoje é exame. Ah, mas será que ela tá aí? Uhum. Então aí que eu fico pensando, a pessoa que ela tá do outro lado, e não só falando sobre a área da saúde, mas desde o atendente lá da recepção, que muitas vezes a gente sabe quanto todas as áreas, a importância de ter o amor, de ter o cuidado no atendimento. Porque você marca a vida de alguém e nem sabe. Isso é verdade. Você marca a vida de alguém e nem sabe. E qual é a marca que você tá deixando? Qual é a marca que você tá deixando? Uma marca positiva, negativa, positiva? Você é a pessoa que quando as pessoas vão te procurar, você é a pessoa que todo mundo quer ver ou você é a pessoa que todo mundo quer fugir de você? Porque tem isso, né? Tem lugar que você tem pessoa que você não quer ver, nem a pau juvenal. Então fica um alerta, um chamado muito além dos olhos. É verdade. Né? Muito além dos olhos, mas, doutora, você deixa marcas boas, isso eu posso dizer. Obrigada. Isso eu posso dizer. Que coisa boa. Obrigada. E sabe que, pra fechar, pra encerrar aqui o nosso horário, deixa eu olhar, já foi pro Beleléu, né? Que aqui passa rápido. Alerta sobre a visão. Como você colocou agora, você falou dos tumores. Uhum. Eu vi alguns casos de pessoas que eu conheço há poucos dias atrás. Saiu aquela viuvinha, que antigamente a gente chamava de viúva. E não era viúva. Era um tumor. Como isso? E assim, sabe o que eu fiquei impressionada? Não foi um caso. Foi mais. Como assim é um tumor? Então, a questão do tumor de pálpebra Nossa, acho que toda semana a gente atende... Sério? Primeiro a questão do sol, né? A questão de... Aqui no sul a gente tem muitas pessoas claras, né? Então a gente acha que não vai dar nada quando a gente não passa protetor, né? E claro, na verdade hoje em dia os idosos nem sabiam de protetor quando eram criança, né? E a gente tem bastante tumor na pálpebra. Então, a questão que, principalmente... Ele sai como uma viuvinha. Tem 2 tipos, tá? Tem esse que... Sobre a questão da viúva que você falou, que a gente chama de terçol ou calásio, quando que a gente tem que se preocupar? Se você tem uma viúva um dia, tudo bem. Isso é muito comum. Quando que a gente se preocupa? Quando ela não melhora. Então, ela nunca melhora. Ou então, ela sara um pouquinho, daqui a pouco ela inflama de novo, sempre no mesmo lugar. Então, eu gosto até de falar para os pacientes bater foto. Inflamou, bate uma foto.
depois inflamou de novo, porque se for em lugares diferentes, a gente fica mais tranquilo, né? Se for no mesmo lugar, pode ser só uma glândula ali que tá inflamada, a gente tem que tirar, mas a gente acionou um alerta, né? Uma coisa que tá sempre no mesmo lugar, que inflama e não melhora, faz o tratamento, melhora parcialmente, então a gente tem que, às vezes, fazer uma biópsia, né? E tem algumas que parecem lesões que às vezes caem os cílios, uma lesão que sangra, que é o mesmo tumor de pele que a gente chama de carcinoma, pode ter ali. Nossa! É o mesmo carcinoma que tem na pálpebra. E também pode ter melanoma na pálpebra também, que daí é a cor mais escurecida, né? Só que as pessoas ficam muito com a imagem do tumor da pele, e quando dá na pálpebra, realmente é diferente, né? Então aquela lesão que nunca melhora, aquela lesão que tá caindo os cílios, aquela lesão que você vai esfregar o olho, sangra. Tudo isso é um alerta pra gente fazer uma biópsia, se for preciso passar por uma avaliação, né? Pra gente descartar algo maior. Aquela viuvinha, quando não lembro o nome que você falou. Tersol. Tersol. Quando Na verdade, que a gente chama de ordelo, né? Mas a gente chama de tersol pra conversa, né? Mas vou chamar de viúva pro pessoal lá de casa entender. Porque... Mas é o ordelo que a gente fala. Mas a viuvinha, quantos dias é normal ela ficar inflamadinha ali? Às vezes dura até umas 2 semanas, Nossa! Tá? Eu já falo pra não ficar desesperada. É muito como se você ficar muito assustada por esse ordelo, né? Por essa viúva. Então, ela começa pequenininha, aí depois de uns dias incha, fica inflamado. Ela cria como se fosse uma parte de secreção, como se fosse uma espinha, né? Sim. Que não é pra espremer, que é só pra guardar. Olha aí, importante. É só compressa morna. Ela pode drenar sozinha, então se ela estourar sozinha e sair aquela secreção, não tem problema. Pode até com a compressa morna fazer uma massagem de leve pra ajudar a drenar, nunca apertando, né? Pra, às vezes, zerar pode demorar 2 semanas, aí isso não tem problema. Não precisa ficar alerta por isso. A questão tá durando meses, tá voltando. Daí sim a gente fica mais preocupado. Parece uma tensão. Exato. Ai, doutora, que coisa boa ter você aqui, dividir tanta informação boa, importante. Gente, curte, compartilha esse vídeo, quanta coisa boa. E assim, quanta coisa boa o SUS faz, né? Também. Quanta coisa boa o SUS oferece pro pessoal de casa, pra você, meu povo lindo. Obrigada, meu bem de coração, pela tua presença, pela tua participação. Saiba que você marca a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que não é só do meu pai, não tenho dúvidas disso. E desejo pra você muito sucesso na tua carreira, que você venha realizar muitos sonhos na tua vida. Obrigada, muito feliz de ter você aqui e você fazer parte da história da Anatalks. Obrigada pelo convite, foi muito bom. Compartilhar um pouquinho do que eu sei também. Aí, estou à disposição. Quer falar um pouquinho das suas redes sociais? Pode ser. Pode falar. O meu Instagram é Bruna Michos, bem fácil. Não vou deixar aqui na descrição. Quem quiser ir lá acompanhar a doutora, vai lá. Então, meu bem, obrigada mais uma vez. E sempre que você quiser voltar, você vai ser sempre bem-vindo. Então tá certo, tá combinado. Bom? Um beijo pra você. E, gente, pra você que ficou conosco aqui até agora, eu agradeço de coração. Vou pedir pra você mais uma vez, curte, compartilha esse vídeo e faça favor, né, meu filho? Se inscreve no meu canal. Estou aqui produzindo conteúdo cheio de amor pra vocês. Faz favor, se inscreve no meu canal, manda lá no grupo e fala pro pessoal se inscrever também. Um grande beijo no coração. Peraí. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Bora lá, segue e acompanha em todas as plataformas. Grande beijo no coração e muito obrigada.